corações, sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações. A paz de Jesus, irmãos e irmãs. Sou Fábio André, coordenador arquidiocesano do Ministério de Fé e Política da RCC de Salvador. E dando continuidade à nossa série 5 minutos de doutrina social com o Ministério de Fé e Política, hoje vamos para a pergunta de número 94 do DOCAT. E a pergunta: o que significa bem comum para os pobres? E a resposta do DOCAT: ou os pobres estão no coração da igreja, ou então a igreja trai a sua missão. Na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, o Concílio fala implicitamente de uma opção preferencial pelos pobres. Gaudium et Spes, número 1. Daqui resulta a obrigação social central de cada um de toda a igreja de assumir especialmente as necessidades daqueles que se encontram nas periferias da sociedade. As bem-aventuranças do Sermão da Montanha, a própria pobreza de Jesus e sua amorosa atenção pelos pobres indicam-nos o caminho. Empenhar-se a favor dos excluídos é uma missão imediata de Jesus. Todas as vezes que fizeste isto a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Mateus 25, 40. Todavia, Jesus adverte contra a representação ideológica de que seria possível remover totalmente a pobreza do mundo. Mateus 26, 11. Só com a segunda vinda de Cristo é que isto será possível. Antes dela seria pedir aos homens mais do que eles poderiam dar. Então, aqui a gente justamente vê essa questão dessa opção preferencial pelos pobres, né? Quando falando aqui do bem comum aos pobres, a igreja coloca justamente essa opção preferencial pelos pobres por conta da própria palavra de Jesus, certo? Cada vez que fizeste isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que fizeste, lá Mateus 25. Como falou aqui, 40, mas é todo aquele discurso que vem lá do versículo 31 até o versículo 46, no capítulo 25, em que ele fala, né, estive nu e me vestiste, estive com fome, me deste comer, estive com sede, me deste beber, estive doente, foste me visitar, estive preso e foste me visitar, fui peregrino e me acolheste. Então, Jesus se identifica com esse necessitado, com o pobre. E aí, lembro de dois santos aqui, São Martinho de Tours, que ele, em determinado momento, viu uma pessoa, um pobre, que estava com frio, e ele partiu o manto dele e deu aquele manto, né, metade do manto, o manto partido, deu para aquele pobre. E de noite, em sonhos, Jesus aparece dizendo, agradecendo, muito obrigado, porque me cobriste, ou seja, né, tiraste o meu frio, mataste o meu frio. Então, essa identificação que tem do pobre com Jesus. Também o diácono São Lourenço, diácono em Marte, né? São Lourenço, lá em Roma, né, pelo século III, então, em que ele administrava os bens da igreja, certo? Ele serviu ao Papa Sisto II, e lá na perseguição romana, toda o clero romano, né, o Papa e os padres que serviam, os diáconos, foram todos martirizados, mas São Lourenço, como ele administrava os bens da igreja, ele ficou para ser martirizado depois, cerca de 4 dias depois, porque o prefeito exigiu que ele juntasse as riquezas da igreja e entregasse as riquezas da igreja antes de ser martirizado. E ele pegou então naqueles 4 dias e chamou todos os pobres, doentes, aleijados, coxos, e ao chegar, né, no 4º dia, chamou o prefeito e mostrou para ele que todos aqueles pobres que eles tinham reunido, né, os doentes, os coxos, reuniu ali na frente da igreja e disse, olha, aqui estão os bens da igreja, aqui está a riqueza da igreja, e que está em todo lugar e não para de crescer. Então, o prefeito ficou muito aborrecido e acabou matando, né, martirizando São Lourenço, por conta também dessa situação. Quer dizer, ele já seria morto, mas ele conseguiu ainda aborrecer de certo modo o prefeito, mas com a verdade que ele colocou. Essa de fato é a riqueza da igreja, né? Então por isso a necessidade de se identificar e de servir os pobres, mas servir de maneira solidária,
Não é na guerra entre classes, na luta entre classes que nós vamos conseguir fazer isso. Não é na briga, na discussão, na luta, na guerra em que vamos, né, tirar dos ricos e dar aos pobres. Não é isso. O cristianismo sempre pregou a solidariedade, essa entrega, essa doação. É naquele momento da passagem, né, dos pães, né, da multiplicação dos pães, em que uma criança entrega 5 pães e 2 peixes para que Jesus multiplique. Então nós temos que fazer o nosso pouco para que Jesus multiplique. É a doação, é a solidariedade. Isso que vai trazer essa transformação de realidade, isso que vai fazer a construção da civilização do amor. Não é a guerra entre classes. Por isso que o Doquete fala que não é a ideologia, mas é de fato o amor que vai poder transformar essa realidade, e é isso que Cristo pregou e é isso que nós temos que viver. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, comente, divulgue nas suas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube da RCC Salvador. Obrigado. Sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações.